O arranha-céu mais ambicioso do mundo quebrou seu silêncio após 7 anos. Por 7 anos, um gigante de concreto permaneceu congelado acima do Mar Vermelho, meio construído e silenciosamente duvidado. Em janeiro de 2025, esse silêncio foi quebrado. O que se seguiu não foi espetáculo, mas medição, andares subindo, prazos apertando e uma mega estrutura testando se a ambição ainda pode superar a gravidade. O movimento medido retorna. Por muito tempo, a Torre de Jeddah foi uma interrogação no horizonte. Um núcleo paralisado, guindastes travados no lugar e anos de especulação. Então, silenciosamente, o local voltou à vida. Em janeiro de 2025, o concreto começou a fluir novamente, o primeiro movimento real desde que o trabalho foi interrompido em 2018. Isso não foi uma retomada cerimonial, foi a prova de que o projeto havia retornado à realidade. O que torna este retorno diferente é a precisão. O progresso já não é descrito em termos de aspirações, mas de andares e datas. Até abril, a estrutura havia ultrapassado o 66º andar. No fim do verão, alcançou o 68º e depois o 70º. No início do outono, declarações oficiais a colocavam no 74º nível, com as equipes mirando a conclusão de um andar a cada 5 a 6 dias. Esses números ancoram a crença em evidências. Cada novo nível muda a conversa. A Torre de Jeddah já não é uma ambição pausada à espera de alinhamento. É uma estrutura em movimento, avançando para cima em passos mensuráveis. 1 quilômetro reimaginado. A Torre de Jeddah não está perseguindo um recorde apenas pelo espetáculo. Sua promessa definidora é simples na frase e extrema na consequência: elevar-se além de 1 quilômetro. Esse limite redefine toda a comparação. Com mais de 1.000 metros, a torre teria aproximadamente 172 metros a mais que o Burj Khalifa, estendendo os limites do que uma única estrutura pode reivindicar como espaço vertical utilizável. Essa altura determina tudo, desde o comportamento do vento até o design dos elevadores, desde os caminhos de carga até quanto tempo leva para os trabalhadores chegarem ao topo. A torre é concebida como uma cidade vertical, mesclando residências, escritórios, hospitalidade e espaços de observação em uma espinha contínua, coroada pelo que se pretende ser o deck de observação mais alto já construído. No entanto, até mesmo seus projetistas aconselham cautela. A altura final e o número de andares só serão confirmados quando a construção estiver concluída. Até lá, a marca do quilômetro permanece tanto uma meta quanto um teste. Ambição congelada, impulso quebrado. O silêncio da torre não resultou de falha estrutural. A construção começou em 2013 e avançou constantemente por anos, subindo até cerca de 63 andares antes que o ímpeto desaparecesse. No começo de 2018, a atividade diminuiu e depois parou. O que restou foi um núcleo de concreto imponente, inacabado e exposto, tornando-se um lembrete visível de uma ambição colocada em espera. As razões eram múltiplas. A ampla purga anticorrupção na Arábia Saudita interrompeu os fluxos financeiros e afastou figuras ligadas a grandes empreendimentos. Complicações com empreiteiros e interrupções de trabalho reverberaram por grandes obras no reino. A Torre de Jeddah, dependente de coordenação ininterrupta em escala enorme, foi especialmente vulnerável. Por quase 7 anos, o projeto ficou em limbo. Críticos o classificaram como inviável. Ainda assim, sob a poeira, suas fundações permaneceram firmes. A pausa não foi um colapso, mas uma suspensão prolongada, aguardando o alinhamento entre capital, governança e determinação. Reiniciar algo tão grande, reiniciar uma mega construção, não é o mesmo que começar uma do zero. Quando o planejamento foi retomado em 2023, a tarefa foi verificar, reavaliar anos de exposição, inspecionar sistemas parados e confirmar que o núcleo interrompido poderia suportar novos carregamentos sem comprometer sua integridade. Só então a retomada passou da discussão para a execução. No final de 2024, ocorreu um passo decisivo, um enorme contrato para completar a torre, sinalizando compromisso em vez de intenção incerta. Em janeiro de 2025, os concretos voltaram a ser lançados, transformando papelada em movimento e reagregando a logística e a força de trabalho que um projeto desse porte exige. O cronograma revisado reflete cautela moldada pela experiência. Os desenvolvedores mencionam uma janela de construção de pouco mais de 3 anos,
com 2028 apresentado como alcançável e não garantido, progresso conquistado andar por andar. Pavimentos, datas e provas. O argumento mais forte para a retomada não é o otimismo, mas a documentação. Cada fase do progresso agora está ancorada a uma data. Até abril de 2025, a estrutura havia ultrapassado seu 66º pavimento, confirmando que a construção havia se estabilizado após a reinicialização. O verão trouxe ganhos mais lentos, o calor moldando o ritmo, mas a marcha ascendente continuou. Em agosto, a torre alcançou seu 68º pavimento. No 1º de setembro, ultrapassou o 70º. Até o final do terceiro trimestre, declarações oficiais a posicionaram no 74º nível, acompanhadas por uma meta clara de produção: reduzir o ciclo para 5 ou 6 dias por pavimento. Imagens do progresso reforçam o mesmo ponto. Fotografias registradas em novembro e dezembro mostram o núcleo avançando pelos anos 70 e alcançando o início dos anos 80. Marcos não auditados, mas acúmulo visível, suficiente para tornar o retorno palpável. Para as equipes, essa disciplina aparece na rotina: formas, armaduras, concretagem, cura, subida, repetição. Quando esse ritmo se mantém, a torre deixa de parecer uma manchete e começa a parecer um cronograma, construindo mais rápido que o calor. A velocidade na Torre de Jeddah não é movida pelo espetáculo, mas pela necessidade. O ambiente dita o cronograma. As temperaturas de verão regularmente ultrapassam limites seguros para o trabalho, forçando as equipes a se adaptarem. O avanço ocorre em duas frentes, com operações estruturais em janelas mais frescas e tarefas secundárias deslocando-se para as tardes e noites. Novos equipamentos desempenham um papel decisivo. Um guindaste recentemente instalado no núcleo central estende a capacidade de elevação para níveis mais altos, reduzindo atrasos causados por reposicionamento e limites de carga. As concretagens foram refinadas em um ciclo repetível, com relatos indicando uma produção de aproximadamente um pavimento a cada 4 dias em condições ideais. Igualmente importante é até onde os materiais podem ser transportados. O bombeamento de concreto já alcança alturas próximas a 800 metros, com sistemas projetados para chegar ao quilômetro completo à medida que a torre cresce, transformando o calor extremo de uma barreira em uma variável que pode ser gerenciada. Por que o vento ainda importa? Em altitudes extremas, o vento se transforma em movimento. A forma da Torre de Jeddah existe para gerenciar essa força, em vez de resisti-la diretamente. Projetada por Adrian Smith e Gordon Gill, a estrutura se inspira em plantas do deserto que se curvam e redirecionam o fluxo do ar. 3 asas afiladas se erguem ao redor de um núcleo central, quebrando os padrões do vento enquanto o edifício afina para cima. O objetivo não é eliminar o movimento, mas controlá-lo dentro de limites previsíveis. A história está cheia de lições sobre estruturas altas, onde o vento não era pressão, mas um ritmo repetitivo que exigia respeito. Aqui, testes e geometria fazem o trabalho pesado. À medida que a torre sobe, as forças mudam e as respostas precisam permanecer calibradas, cada pavimento adicional aumentando a exposição, onde o peso realmente pousa. Muito antes de a torre começar a subir novamente, seu trabalho mais crítico foi concluído abaixo do solo. A Torre de Jeddah repousa sobre uma fundação projetada para absorver forças muito além da sua altura atual. Uma enorme laje de concreto distribui a carga por cerca de 7.500 metros quadrados, formando uma base estável sob a estrutura visível. Sob essa laje, centenas de estacas perfuradas descem profundamente na terra. Cada uma tem mais de 1,5 metro de diâmetro e se estende até quase 110 metros, ancorando a torre através de camadas de calcário, areia e rocha de coral. Elas controlam o recalque, ajudando a estrutura a permanecer nivelada à medida que as cargas aumentam de forma desigual com a altura. Esse sistema invisível explica por que a longa pausa não comprometeu o futuro da torre. Enquanto os guindastes ficavam parados acima do solo, a fundação permanecia intacta, esperando silenciosamente. Máquinas que perseguem a altura. À medida que a torre sobe, suas máquinas devem subir junto com ela. A Torre de Jeddah depende de guindastes que podem ser montados, escalados e reposicionados conforme o prédio cresce. Extensões temporárias da estrutura, avançando para cima em passos calculados.
Alguns desses sistemas são construídos para escalar com o núcleo, realocando-se em etapas controladas à medida que os ganchos sobem e a geometria do canteiro de obras muda. É menos como colocar um guindaste ao lado de um prédio e mais como o prédio levantando suas próprias ferramentas enquanto se eleva. Sem essa coreografia, o progresso pararia sob o peso de sua própria ambição. Em vez disso, o canteiro continua construindo suas ferramentas enquanto constrói a torre, andar por andar, em um ar cada vez mais rarefeito. Resolvendo a distância vertical. Dentro de uma torre com altura de 1 km, o movimento torna-se seu próprio problema de engenharia. Cables tradicionais de aço para elevadores tornam-se impraticáveis além de certa altura, pesados pelo próprio peso. A solução vem de uma nova geração de sistemas de elevadores. Um pacote confirmado inclui dezenas de elevadores e escadas rolantes projetados para grandes alturas. Cabos reforçados com fibra de carbono reduzem o peso enquanto mantêm a resistência, permitindo que as cabines percorram distâncias próximas a 1 km completo. Durante a construção, guinchos dedicados e elevadores temporários mantêm trabalhadores, equipamentos e materiais subindo sem transformar cada viagem em uma perda de tempo. Uma vez concluído, espera-se que elevadores expressos atinjam velocidades de até 10 metros por segundo, transportando passageiros por centenas de metros em minutos, fazendo da viagem vertical uma experiência definidora e não uma utilidade oculta. Vida dentro da coluna. Além da altura, a torre é projetada para funcionar como uma comunidade vertical densa. Hotéis, residências, escritórios e áreas públicas de observação empilhadas dentro de uma única estrutura contínua. Listagens oficiais descrevem centenas de unidades residenciais combinadas com um hotel de luxo e andares comerciais premium. Mais acima, os espaços de observação estão posicionados onde a altitude se torna a atração, fixando a torre como um destino e não apenas um monumento. Se a estrutura é a manchete, o interior é o plano de negócios, espaços que mantêm o prédio vivo muito depois que o último guindaste sai. A vida interior é destinada a justificar a escala, transformando a distância vertical em espaço habitável. 2 futuros, uma linha do tempo. A Torre de Jeddah agora existe entre 2 desfechos credíveis. Os desenvolvedores continuam a citar 2028 como uma meta realista para a conclusão. Listagens da indústria, mais cautelosas por natureza, estendem esse horizonte para 2030. Ambas as linhas do tempo dependem da consistência, não da ambição, para saber se a torre pode manter seu ritmo através do calor, da logística e do longo trecho do meio. A Torre de Jeddah não pertence mais à especulação ou à memória. Ela permanece como prova de que até mesmo ambição pausada pode ser retomada, medida e reconstruída. Se histórias como esta são importantes para você, continue no canal, inscreva-se, compartilhe e continue questionando até onde a determinação humana pode chegar.